Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, vir participar aqui do canal, ser mais um cidadão Terra Firmeza. E hoje eu recomendo filme baseado no livro Lords of Chaos, os Senhores do Caos, né? Que vai contar a história do que aconteceu na Noruega, da cena do Inner Circle, do Black Metal, né? Esse filme é de 2019, tá? Ele tem umas falhas, ele tem uns probleminhas aí de algumas interpretações da história, mas eu acho o filme muito legal, principalmente assim, na parte de produção de arte, de figurino, assim, você vê, meu, a roupa, você vê tudo coisa que você viu, que você conhecia das fotos dessa época, que muita coisa você tem em foto, e você olha assim, parece que você tá vendo a foto do jeitinho que é, assim. Eu acho o cara que fez o Wagner não tem nada a ver com o Wagner, muito bundão assim, o ator, ele passa um bundamolismo que não, pra mim o Wagner da vida real, apesar de ser um otário, ele era muito mais interessante do ponto de vista da mídia. Porque o que vai acontecer? Como eu falei aqui, não era uma vez na Noruega, o Inner Circle ele foi muito explorado do ponto de vista midiático. Tanto que o Era Uma Vez na Noruega, mais do que até que a luz no Until the Light Take Us, né, que é um outro documentário interessante, ele vai mostrar como que a mídia vendeu essa história do black metal. Então, como quando saiu a matéria na Kerrang, por exemplo, sobre o Varg, que chamava Christian, né, que ele muda o nome dele, o cara fala, pô, você chama Christian, você tem um nome cristão, mano, você quer pagar de malvadão aí. Como que o Varg vendeu isso, a Kerrang vendeu e a imprensa comprou, e a Noruega criou um caos assim em cima disso, né? Por isso Lords of Chaos. Então ele vai contar a história do movimento do Inner Circle, né? Da banda Mayhem. Então ele vai contar a história do Mayhem até a morte do Euronymous, né? E o modo como isso é retratado no filme, ele é muito potente, muito forte, muito interessante. A cena do suicídio do Dead, por exemplo, é assustador, assim, o ângulo da câmera, o modo como mostra, você sente aquele desespero, você pode ver que eu tô com a mesma camisa que eu fiz aqui, o vídeo do Performers, do Dead, né, que vai sair aqui no canal. Você percebe, você tem um desespero, aquele momento assim, você tem, e é interessante, o que eu gostei? Eu acho que o modo como o Varg foi colocado é interessante. É bem aquilo ali mesmo, mas eu acho que o ator não corresponde. Ele é o único ator que pra mim ele tá fora do esquema ali. Ele vai contar o quê? Como que um grupo de garotos, querendo pagar de malvadão, criaram um estilo musical e foram pagando de fodões assim e começaram a se perder dentro do mito que eles criaram sobre eles mesmos. Então ele vai contar a história do Inner Circle, como que se forma esse Inner Circle. Então ele conta a história da fundação do Mayhem, o Euronymous, só que eles ficam muito em cima da figura do Euronymous, que é o Rollin Culkin, que é o irmão do Macaulay Culkin, que ele fez até... Tem um outro vídeo aqui que eu falei dele, que ele faz o Euronymous, o Emory Cohen, que faz o Varg, o Jack Kilmer, que faz o Dead, que tá perfeito também, o Walter Skarsgård, que vai fazer o Faust, que é o cara do Emperor, que vai matar um outro cara, né, que vai matar por um crime de homofobia. Ele tem o Sam Coleman, que vai fazer o Metallion. Esse Metallion foi um cara que foi super importante, assim. Eu falei Metal Man no vídeo do Dead, né? E na verdade é Metallion, que ele foi um cara que ele criou um zine que chamava Slayer, que ele foi muito brother dos caras. Ele fez com os contatos dele as coisas irem em frente. Aí você tem o Anthony Latorre, que vai fazer o Hellhammer. Então ele vai contando essa história
pra mim, muito perfeita, pelo tudo que eu tinha visto até hoje, tá? Eu só acho que dentro do filme eles colocam o Euronymous como um baita de um cuzão. Era. Mas não tão cuzão quanto ele foi no filme. O Euronymous, ele era um cara que ele era muito inteligente do ponto de vista de se aproveitar das coisas e das pessoas, né? Ele abre a Helvet com doação de um monte de gente, isso não fica claro no filme, né? Ele explorava muito o Dead, esse lance do radicalismo do Dead em relação à performance, ao modo como ele via a arte. E é interessante, tem um documentário sobre o Mayhem, que é feito por fã, é muito interessante, que ele entrevista os membros originais do Mayhem, que conheceram o Dead antes. E aí eles falam assim, mano, o Euronymous, ele incentivava demais o Dead na piração dele. Não sei se ele queria que ele se matasse, mas, pô, sabia que o cara tinha um monte de problema, deixou a espingarda lá com ele? Então no filme tem alguns momentos em que você vai ter essa relação do Euronymous com o Dead, até que o Dead vai morrer, né? Tem o momento do rompimento do baixista, do Bjorn, que ele vai falar, mano, não tem como continuar. Aí a aproximação do Varg, né? Através do Burzum. Então ele acaba colocando os elementos de uma maneira bem jornalística. Se você acompanhou as histórias envolvendo o que foi a sequência do Inner Circle, então quando o Varg, porque aí o Varg ele foi colocado de lado pelo Euronymous, que ele era meio considerado um bunda mole. E ele começa a falar assim, não, então eu vou mostrar que eu sou pra valer. Ele vai lá, ele vai começar a incendiar a igreja, e aí o Euronymous fica numa... Tem o lance, por exemplo, do dia que vai ele, o Faust e o Varg, o Euronymous e o Faust, para a véspera de Natal, colocar fogo numa das igrejas. Essas igrejas eram igrejas tradicionais, eram igrejas feitas de madeira, meio viking, assim, que para muitos dos black metal, né, para as pessoas que abriram mão, elas representam o momento que o cristianismo dominou a cultura viking, né? Muito do black metal, principalmente quando você vai ter no Battery, que vai iniciar isso, e você vai ter todo o movimento em torno desse nacional. Por isso que muitas vezes o nacionalismo é mal interpretado dentro do black metal. Outro dia eu tava com essa camiseta aqui do Dimmu Borgir, e o cara falou, colou um cara lá, não falou o nome dele, porque a intenção dele foi ruim, mas depois a gente virou amigo por causa disso. Mas ele meio que tipo, você deve ser meio nazista porque você usa essa porra dessa camiseta aí, né? Porque esses caras do black metal são disso. Eu falei, meu, você tá viajando as ideias. Tem banda ali, banda que tem esse viés, que é o caso do Varg. O Varg, por exemplo, ele não consegue o contrato dele com a Earache, por exemplo, porque o que vai acontecer? Deixa eu só terminar a história. Agora abriram duas janelas aqui. Como a Laís fala, para, mano, você tá abrindo várias janelas ao mesmo tempo. Volta na história original. Aí esse cara virou pra mim e falou assim, tem os caras que são neonazis. Eu falei, existe um movimento nacionalista que usa o black metal, como existe por um monte de coisas, usa até ska. Já falei aqui. Mas muitas dessas bandas, a grande parte delas, ela foi voltada para o nacionalismo de acordo com a sua origem, de pegar a sua ancestralidade. Tanto que é um movimento que existe hoje, principalmente nos países nórdicos, de cultuar as antigas religiões. Na Suécia, por exemplo, os deuses vikings estão sendo cultuados como religião hoje novamente. Como se fosse uma umbanda, um candomblé, assim. Muito doido isso. Então, você tem que tomar cuidado de botar o Slaved, sei lá, o Dark Throne, uma parte de banda que tem uma ideia dentro dessa... O próprio Battery, que tem essa ideia de trazer a história dos vikings e levar para uma visão neonazi. Tipo, a gente tem uma banda de black metal brasileiro, que eu não lembro o nome deles aqui agora, perdão, que eles fazem um trabalho em que eles cultuam os deuses indígenas.
Tem o trabalho do Alex Mir, que eu já falei, que ele faz a ideia dos orixás, os personagens dele são os orixás. E não é nazi, você entendeu? E nem só porque o cara é lá do... Por exemplo, essa minha camiseta eu acho barato o lance. O que tá escrito aqui? Forças do Nordeste. Eu tô usando a camiseta das Forças do Nordeste. Porque Northern é o Nordeste lá na Europa. Então o que acontece? Só que você vai ter, por exemplo, o Varg, que vai ter uma linha... Ele vai ter essa visão dele neonazi. E isso vai ter problemas. Tá? Esse nacionalismo visto de um jeito errado. E o filme pega isso de uma maneira legal. Então, como o Euronymous vai explorar a relação com o Dead, e ele vai tentar fazer a mesma coisa com o Varg, e não vai dar certo. Porque o Varg percebe que o Euronymous é bundão. Que o Euronymous fala demais, mas não faz. E tanto que ele leva o Euronymous para esse lance da igreja, e no filme retrata como o Euronymous tivesse ficado meio assustado de tacar fogo na igreja. Né? Vai ser um movimento que vai pegar na Europa, vão ser 16 igrejas queimadas. E aí o Euronymous tenta sair disso. E isso aconteceu de verdade. E a cena da morte do Euronymous, em que o Varg vai até a casa do Euronymous para poder discutir o contrato dele. Na verdade, ele queria pegar o contrato que ele tinha de licenciamento do Burzum, que estava com a Death Like Science Records, que era do Euronymous, para ele tentar negociar com a Uruk. E aí ele... Só que, o que acontece? O Euronymous, ele era muito bravateiro, ele já tinha falado que ia matar um, matar outro, não sei o que, papapá, e botar moral. E aí o Varg levou a sério. E ele foi programado para matar o Euronymous. E vai acontecer. Meu, essa cena no filme dele matando o Euronymous também é bem paulada, assim, é bem intensa, assim. O filme é muito legal. Eu acho... Existe até alguns reacts, assim, com o Varg, com o baixista do Mayhem, os caras olhando e falando, isso aqui não tá, isso não bate e tal. Isso sempre vai acontecer, mas vale a pena dar uma olhada, é um filme muito interessante e você vai ver como vira um grupo de jovens tentando concorrer para quem vai ser o mais malvadão. E eles entram numa esfera, isso aconteceu de verdade, tá? Esse filme é baseado em fatos reais, os caras morreram, os caras mataram, os caras tacaram fogo em igreja, os caras cometeram suicídio. É muito doido isso, tá? Então dê uma olhada aí. Eu recomendo Lords of Chaos. O livro é bem legal também. Ele saiu nacional, saiu uma edição nova bem interessante assim, do Lords of Chaos, que vale a pena dar uma olhadinha aí e assistir. Faça a sua interpretação. Eu acho que o Euronymous acaba sendo colocado um pouquinho mais cuzão do que era, e o Varg muito mais malvadão, mas com um ator que não convenceu, assim. O Varg, eu vejo assim, principalmente durante o julgamento, a necessidade que ele tinha de aparecer, assim, ele queria esse mainstream, ele queria isso que a gente está fazendo aqui agora. Ele pegou 21 anos de prisão, saiu, já fez um monte de besteira. Teve um vampetaço por Varg, né? O Varg falou mal do Brasil, acho que ano passado, e o pessoal no Brasil aqui fez um vampetaço. Sabe o que é um vampetaço? Todo mundo começou a mandar pro Varg a foto do Vampeta na GE Magazine de pelado, com bagulho pra fora lá, encheu a caixa de e-mail dele. Meu, ele teve que sair das redes sociais por um tempo, porque ele tava injuriado, assim, e ele foi um puta de um babaca. Ele é um puta de um babaca, continua sendo um puta de um babaca, era um puta de um cuzão, mas um cuzão que foi além do que você imaginava. Ele fez ele começou, o Euronymous falou, e o Varg foi lá e fez pra valer. E o Euronymous foi vítima disso. Poema de hoje. Sem ponteiros. Este agora que é um presente de um futuro do passado que será um passado no futuro. Trazem um moto perpétuo das distorções entre um tempo e um espaço multidimensional. Uma percepção distorcida de uma tênue noção de uma realidade. A se contorcer de acordo com as mentes
e medirem tudo de acordo com as percepções egocêntricas, ora rápidas, que só a mente pode trazê-las, de um ponto de vista impreciso, ora devagar, a ponto de esticar o momento até que ele maqueie a sua real imagem, onde o aqui e agora já foram, mas também ainda serão, sem nunca terem deixado de ser apenas um só, em um relógio sem ponteiros. Foi isso que aconteceu com esse movimento que o Lords of Chaos vai colocar. Muita gente vai ver a mesma coisa de um modo diferente, onde jovens que não tinham o que fazer, querendo bancar uma de malvadão, foram além do que eles podiam e imaginavam e não mediram as consequências. E a gente está até hoje falando deles. Eles mudaram a história da música, mudaram o modo como a imprensa norueguesa lida com certas questões, como que a mídia viu isso. A matéria aconteceu na Kerrang, que assim, todo mundo começou a falar sobre o black metal. Eu lembro de ler aqui na Rock Brigade, o pessoal falando sobre essas coisas. Assim, eu acompanhei pela Rock Brigade e era muito doido. Você ouvia aquelas histórias, pensava, pô, os caras estão queimando igreja lá na Noruega, os caras estão matando disciplina. Mas já os caras mais malvadão do mundo, assim, era um bando de jovem pagando de malvadão e que ficaram com medo depois das consequências de tudo que aconteceu. Talvez o Varg menos e o Falso lá também, mas de restante foi muito triste. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society.